Olá, personas, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de estudo de funções. Desta vez vamos verificar a função seno e cosseno, uma espécie de resumão da imagem e período. Vamos destacar aqui as partes principais da função seno ou cosseno. Nem sempre nos vestibulares, nas provas, testes por aí, aparecem funções simples como seno de x ou só cosseno de x. Então vale a pena você conhecer quais são as partes da função seno ou cosseno. Lembrando que aqui seno também vale para cosseno, tá? Dá na mesma. Vejam que tem essa cara aqui, a função seno ou cosseno, ó. A mais ou menos B vezes o seno ou cosseno de quem? De C vezes X mais D. Mas não se preocupe, porque de letra mesmo só haverá o X e o f de x, que no caso aqui, o f de x, lembrando que é a mesma coisa que o y. Os números, as letras aqui A, B, C, D, são números reais. E cada um tem uma função aqui no comportamento aqui da função seno ou cosseno. Cada um tem a sua característica aqui. Por exemplo, o número A está somando aqui a função, ele tem a ver com o eixo central. Quer dizer, então, que esse número somado com a função vai fazer com que o gráfico, por exemplo, aqui, ó, ele se desloque no eixo aqui, no eixo Y, para cima ou para baixo. Quantas unidades forem aqui, estiverem aqui no A. Por exemplo, se for menos 2, vai deslocar menos 2 aqui, vai aqui para baixo. Se for menos 3 e assim por diante. Então tem a ver com o eixo central. Agora, mais ou menos B, ou mais ou menos é a flutuação da função, e o B tem a ver com a amplitude. Vai ampliar o gráfico, a curva, tá? O C, que está sempre multiplicando aqui, o x aqui dentro, aqui, ele tem a função de alterar ou definir o período. Significa que ele, se estiver multiplicando aqui por um número maior do que 1, vai fazer com que o período se encurta, se encolha. Por exemplo, numa função normal de seno ou cosseno, o período ele é 2π, é o normal, o básico. 2π, e a imagem aqui, os valores do eixo y, vão variar de menos 1 até 1. Isso é padrão. Por isso, por exemplo, se aqui estivesse multiplicando por 2, o período iria reduzir, iria encolher para a metade, porque está multiplicando, você sempre considera o inverso aqui. Se estiver multiplicando por 2, o período é definido pela metade. Se estiver multiplicando por meio, o período dobra. E o D, ele faz com que o gráfico se desloque horizontalmente. Então, esse D aqui não nos preocupa tanto não, tá? É tranquilo aqui, ó. Por exemplo, se houvesse um valor de D aqui, este gráfico iria se deslocar do jeito que ele está aqui, para direita ou para esquerda, dependendo dos valores que aparecem aqui para D. Tá? Então, como a gente define imagem, período e o domínio? Vamos destacar aqui o domínio. Domínio, ele faz parte do eixo X aqui, ó. E nesse eixo X aqui, podem ser quaisquer valores. Então, está no âmbito dos reais. Então, o domínio é qualquer número
real, tá? Então essa parte é tranquila. Em todas as funções, então o domínio vai estar no conjunto dos números reais. A imagem, como é que a gente define a imagem? Ó, é praticamente isso aqui. É o eixo central, que é o valor de A aqui, menos a amplitude, ou mais a amplitude. Então fica assim, a imagem calculada como A menos B e A mais B. Ou pode ser também A mais B e A menos B, a depender do valor aqui de mais B ou menos B, tá? E vale lembrar que, como a gente está tratando de imagem aqui, é sempre o menor primeiro, tá? Então digamos que um valor que dê como resultado aqui um número maior aqui do que este, então você só inverte, que não tem problema nenhum, tá bom? E o período, como eu havia dito, é sempre o 2π, que é o padrão, o normal, dividido pelo módulo de c, porque eu não posso garantir que a função sempre vai ser do tipo seno de x simples ou cosseno de x. Pode aparecer valores aqui, então vai fazer com que, principalmente aqui, este valor é o que vai determinar o período, vai definir o período. Se ele for 1, normal seno de x, o período 2π. Vai seguir esta cara aqui, ó. Se houver algum valor aqui, então vai alterar aqui o período. Então vai ser feita a divisão pelo módulo desse valor aqui, porque esse aqui está multiplicando, então nós fazemos a divisão para saber qual é o período. Então se aqui for 2, por exemplo, 2 vezes x, o período vai ficar 2π dividido por 2, que vai ser igual a π. Perceba que vai ser reduzido pela metade. Tá? Então, bem simples, tranquilo, basta você se familiarizar com a cara aqui da função, cada um com a sua função aqui, esses valores, e tranquilo. Por exemplo, vamos resolver aqui dois exercícios. Temos essa função f de x igual a 3 vezes seno de 2x. O domínio está em números reais, conjunto dos números reais, ok. Agora vamos calcular a imagem. A imagem é o A menos o B e o A mais B. O A é o número que está somando fora aqui da função, está somando. E qual o número que está somando aqui? Veja que não tem nenhum. Se não tem nenhum é porque é zero. Então vai ficar 0 menos B. O B é o número que está multiplicando a função aqui. Então, 0, que é esse 3 aqui, 0 menos 3. E A mais B. Então, 0 mais 3. Então, qual é a imagem? 0 menos 3 é menos 3. E 0 mais 3 é 3. Positivo. Esta é a imagem. Você pode observar que alterou a amplitude. A imagem vai variar, então, de menos 3 até 3 aqui. De 3 aqui em cima até menos 3. Vai esticar aqui a função, vai ampliar, tá bom? E calculando o período. Qual que é o período? É sempre o 2π dividido pelo módulo do número que multiplica o x, que é o c. Alguns chamam de m e n, tá? Mas tanto faz, é só para representar os números que estão aí. Então, 2π dividido por... O número que está multiplicando o x lá dentro da função é o 2. Então, eu vou dividir por 2. Qual é o período, então? 2 dividido por 2 igual a 1. Sobrou quem? O π. Então, a nossa função aqui, nesse caso, ó, ela vai terminar aqui. Então, isso é período. Ó. Aqui o período de 2π é onde começa e onde termina. Vejam que ela começa aqui, a função seno começa no 0, e ela segue esse caminho aqui, cresce, decresce, continua decrescendo, aqui nesse ponto começa a crescer, e para aqui, ó. Quando ela continua, porque ela continua, por isso eu fiz o tracejado aqui, já começa um novo período, ó. Um novo ciclo de repetição. Seria como se eu tivesse deslocado para cá,
que aí ela tem a mesma ideia que vai ser assim para sempre. Então a função ela compõe-se disso aqui, ó, desse ponto até este. Daqui para cá é repetição da mesma curva. Para lá também ela repete assim, tranquilo. O seno começa no 0 e o cosseno começa aqui no 1, a função simples. Você pode diferenciar as duas, por isso também o seno começa no 0, porque o seno de 0 é igual a 0, e o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, começa aqui no 1 e segue aqui. Vejam que a partir daqui seria este ponto repetindo aqui, ó, essa curva repetindo novamente. Então, isso é período, a periodicidade. Então, o período é de π. Nós teríamos a nossa função encurtada para começar em 0 e terminar em π. E ficaria nesse processo, tá bom? Tranquilo. Então, temos aí domínio, imagem e período. Agora, segundo exercício, temos aqui o y igual a 2 menos 4 cosseno de 3x mais 2. Qual é o domínio dessa função? Em reais. Tranquilo. A imagem deixa eu destacar aqui, é o a menos b e o a mais b. Lembrando que o a é o número que está somando aqui fora da função. E o b é o número que está multiplicando aqui fora esta função. O a está aqui, que é 2. Então a imagem aqui é 2 menos b. Então o b aqui é menos 4. Então fica menos 4. Toma cuidado com isso, tá bom? Aliás. E agora aqui nós temos o a mais b. Então vai ficar o 2 mais menos 4. 2 menos 4, sinais iguais, positivo. Vira 2 mais 4. E aqui 2 mais menos 4, sinais diferentes, negativo, 2 menos 4. 2 mais 4 é igual a 6. 2 menos 4 é igual a menos 2. Você pode ver que o maior vem primeiro. Então isso não pode. É ideal que você deixe sempre o maior primeiro, depois vem o maior, porque é sempre da esquerda para a direita. Então aqui a função cresce, ela vem lá no caso aqui é menos 2, e vai indo, tá? Vai crescendo. Então a imagem é igual a menos 2 e 6. E o período dessa função? O período é o 2π dividido pelo módulo de c. Sempre o módulo. Que aqui não importa se é negativo ou positivo, nós temos o mesmo tamanho aí, tanto para cá quanto para lá, tá? Aqui é o 2π, o c é o número que está multiplicando o x, não se preocupe com esse que está somando aqui dentro. Então é dividido por 3. E aí aqui, como não dá para simplificar, já é uma fração irredutível, o período fica assim mesmo. O período é 2/3 de π. Então imagine ela bem curtinha aqui, ó, 2/3 aqui, ó, mais ou menos. Tá bom no caso dessa daqui, né? Tá legal? Então é isso. Temos aí o domínio, a imagem e o período. Tranquilo, é só você, como eu disse, se familiarizar, fazer mais exercícios. Tá legal? Estude bastante aí. Forte abraço e até a próxima.